Hora da prosa. Pessoal, muito bom dia. Como eu já disse na abertura do programa de hoje, o nosso convidado tem muita informação, mas muita informação sobre nematóides. O problema é mais sério do que vocês imaginam. Mas vamos lá. Aleph Vitorino Borges, coordenador de produtos Bionat Soluções Biológicas do SR Group. Engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado e doutorado em fitopatologia com ênfase em controle biológico. Tem mais de 13 anos de experiência em pesquisa e desenvolvimento de fungos e bactérias, além de seus metabólicos, visando aí o controle biológico na agricultura. Atualmente ocupa a posição como coordenador de produtos da Bionat Soluções Biológicas, empresa do SR Group, tendo sob sua responsabilidade as ações relacionadas ao acesso ao mercado no Brasil e Paraguai. Bom dia, Aleph, tudo bem? Bom dia, Cláudio. Tudo jóia aí, você? Tudo É um prazer ótimo. estar aqui com você hoje para bater esse papo aí. Prazer é todo meu e assim, fico muito feliz porque a gente vai tentar levar para o nosso ouvinte um pouco desse mundo, né, de combate aos nematóides. É um problema que é mais sério do que a gente imagina, um problema que atinge mais gente do que se imagina, porque às vezes está atingindo um produtor, ele nem sabe, e isso é muito sério, né? Por exemplo, na cultura da soja, que de longe é a mais cultivada, dentre as 25 mais importantes pragas e doenças, o pior inimigo é o nematóide de cisto, né? Que é um cisto exótico aqui para a gente no Brasil. E causa perdas absurdas, não só aqui, mas Estados Unidos, Canadá, enfim, Argentina. Agora, os desafios do manejo do nematóide. Para a gente começar a nossa prosa aqui, Aleph, quais tipos de nematóides nós temos no Brasil? Esse de cisto, ele é exótico, ele não é o comum aqui que nós temos, é isso? Perfeitamente, Cláudio. Esse é um grande exemplo, né, de uma praga introduzida aí no Brasil, que, na verdade, se espalhou bastante pelo país e hoje está presente nas principais regiões produtoras de soja, né? Mas a maioria dos nematóides, outros gêneros e espécies aí que também ocorrem na cultura da soja, eles são nativos, né? E eles estão presentes naturalmente nos solos brasileiros, inclusive nos solos de matas naturais, né? Mas o que acontece na agricultura é que com o monocultivo e poucas culturas que a gente vai fazendo uma após a outra, imaginemos aí o sistema soja-milho, o sistema soja-algodão, né? E esses nematóides do gênero Meloidogene, Pratilencos, que são nativos aqui do Brasil, eles acabam impactando todas essas culturas. Então, mesmo que a gente tire a soja e plante o algodão, esses nematóides acabam atacando e se multiplicando também no algodão. Da mesma forma, eu tiro a soja e planto o milho, esses nematóides vão se multiplicar no milho, né? Então, eles estão presentes, eles estão espalhados, e aí nós temos, então, os principais grupos divididos basicamente em 3 gêneros, né? A espécie Heterodera glycinis, que é o nematóide de cisto que você citou, que é um exótico. Nós temos o gênero Meloidogene, que engloba Meloidogene incógnita, javanica, né? A Meloidogene exígua, que é um nematóide importante na cultura do café, por exemplo. Nós temos outras espécies aí dentro do grupo Meloidogene também, temos nematóide importante no arroz, né? Agora, no Pratilencos, nós temos Pratilencos braquiurus, Pratilencos zeia, né? E esses nematóides, eles se diferenciam um pouco na forma como eles ocorrem nas culturas, mas de modo geral, nas principais commodities que a gente faz aqui no Brasil, né? E nós temos uma responsabilidade grande em alimentar o mundo com o que a gente produz aqui, esses nematóides têm um impacto bastante grande em todas as regiões produtoras de soja do país. Agora, você disse na rotação, quando a gente vai fazer uma rotação de cultura, né? E também a necessidade e a preocupação que a gente tem que ter com a variedade que a gente está plantando, né? Por exemplo, eu plantei uma variedade de soja esse ano, vou plantar a mesma variedade o ano que vem. Isso tem que ser repensado, tem que ter esse cuidado também em função dos nematóides, Aleph? Tem sim, Cláudio, tem sim. Hoje a gente chama os nematóides, né, tem sido cada vez mais citado dessa forma, de inimigos ocultos, né? Mas ele deixa de ser oculto quando o produtor ele faz análise, né? Então, a análise nas suas áreas, uma análise bem feita, um diagnóstico bem feito, ela vai preceder toda a tomada de decisão que o produtor tem que
fazer para poder fazer um bom manejo, colher bem nas suas áreas. Tá? Então, hoje, a análise ela é essencial, principalmente porque o manejo ele começa nessa análise, começa no conhecimento das espécies que se tem na área, e se a gente estiver falando do nematóide de cisto na soja, são nematóides que têm diferentes raças, né? E aí, se eu consigo identificar que raça está predominando, por exemplo, uma determinada área, naquele ciclo de cultivo da soja, eu consigo direcionar a melhor escolha de cultivar de soja que eu vou plantar no ano seguinte. Isso nós chamamos de manejo genético ou controle genético dos nematóides. E esse é só um dos tipos de controle que a gente tem que adotar no Sistema Integrado de Manejo, no SIM, que a gente chama aqui no SL Group. Agora, eu fico imaginando, né? Sempre toco nesse assunto aqui com os meus entrevistados, é que o Brasil, nessa dimensão continental, os desafios também são gigantescos, né? Por exemplo, você tem que estar sempre um passo ou dois adiante do problema para resolvê-lo. Existe uma região do Brasil onde os nematóides que causam maior estrago, aqueles mais maléficos para uma determinada cultura, trazem um pouco mais de dor de cabeça para o produtor? Ou a chave para resolver isso, para estar à frente do problema, é uma boa análise de solo? Exatamente, é uma boa análise de solo, porque nós temos encontrado na maior parte das análises populações mistas de nematóides, né? Então, esses nematóides muitas vezes são encontrados lá na análise, tem nematóide do gênero Meloidogene, tem o Pratylenchus, tem Heterodera, então muitas vezes, né, a gente está encontrando essas populações mistas. Fazer uma boa análise e verificar o que está predominando naquelas manchas de solo lá na propriedade, naquelas reboleiras que a gente chama, é o melhor caminho para a gente poder fazer um bom manejo. De modo geral, especificamente para o gênero, né, Heterodera, que é o nematóide de cisto da soja, porque ele é um nematóide que vai se multiplicar predominantemente na soja, ele tem uma especificidade maior, né, e ele tem as questões de raças. Então, identificar essas raças é que vai nortear aquela escolha do material genético. Então, nesse ponto especificamente, além da análise do nematóide, existem outros testes de gama de hospedeiros para poder a gente descobrir quais raças, né, estão predominando naquele ciclo de cultivo e nortear o manejo genético. Se a gente não faz isso, aí a gente tem que lançar mão também, né, sempre lançar mão, mas aí a gente passa a contar com a maior força de outras soluções que são aplicadas no plantio ou na condução daquele cultivo para manejar esses nematóides. Mas, de modo geral, todas as regiões têm presença de nematóide, ele é um inimigo oculto até que se faça análise. Então, o produtor que fala que não tem nematóide nas suas áreas é porque não fez análise ainda. O problema está ali, ele só não sabe ou não quer saber, né? Bom, essa é a verdade. Agora, então, assim, a grosso modo, então, não tem solução única para isso. Não tem, nós temos que trabalhar soluções integradas, né? Porque os nematóides estão presentes e eles podem não estar causando um grande impacto na produtividade no primeiro momento, mas como a gente faz monocultivos, né, nas nossas cultivos de soja, de milho, de algodão, eles vão, em determinado momento, se mostrar no impacto nessa produtividade. Então, eles começam a se multiplicar de maneira mais acelerada e começa a predominar altas populações. E aí, lá na análise, quando ela for feita, você já tem, às vezes, reboleiras presentes na área. Isso quer dizer que está causando impacto na produtividade. Então, como eu sou lá da fitopatologia, Cláudio, eu digo o seguinte, doenças de plantas é simples, porque você não tem que esperar o problema acontecer para você manejar. As soluções, elas estão disponíveis e elas têm que ser feitas de maneira preventiva. É sempre muito melhor prevenir do que remediar, né? Então, tem que usar um sistema inteligente de manejo para você estar à frente com a solução quando o problema acontecer. Agora, fala um pouquinho, eu acho interessante até o nome desse produto, que é o Peregrino. Peregrino é o nosso lançamento nesse ano de 2024, né? Ele é um bionematicida. Então, se a gente olhar para aquele SIM, o Sistema Integrado de Manejo, nós tratamos aqui... Não seria Sistema Inteligente de Manejo, não? Sim, é um sistema bastante inteligente de manejo. E a gente fala até de manejo, porque os nematóides é assim, ó, a gente vai ter que conviver com eles. O que a gente precisa fazer é que essa população nos solos ela seja baixa o suficiente para a gente colher bem.
né? Então a gente tem que manter essas populações em níveis baixos. E o peregrino ele vem para somar dentro daquele sistema integrado de manejo com uma solução que é biológica, né, para o controle de nematóides. Então, nós falamos lá do manejo genético, que é quando eu faço uma análise e escolho uma cultivar, tá? Nós temos o manejo cultural, que é onde eu escolho determinadas cultivares também, ou até mesmo culturas em rotação para a gente fazer ali antes do plantio da safra. Eu posso plantar alguma espécie de crotalária que reduz determinada população de nematóide que está predominando na área, né? Eu tenho aí o grupo dos nematicidas químicos, tem reduzido, né? Porque hoje o mercado de nematicidas como um todo, Cláudio, 75% do faturamento é com nematicidas biológicos. Então, realmente, nós estamos vivendo um cenário de substituição de nematicidas químicos por nematicidas biológicos, e nós vemos grandes empresas investindo nesse mercado, né? E é nesse contexto que a Bionat lança, nesse ano de 2024, o Peregrino. É o único nematicida biológico que traz cepas exclusivas de Bacillus subtilis e Bacillus velezenses. Então, a combinação de duas cepas dá um espectro maior de controle para esse produto, de modo que a gente faça o manejo desses diferentes nematóides que a gente já citou aqui como muito importantes. E esse espectro de ação, ele tem relação com os modos de ação do produto. Esse produto tem 4 modos de ação, mas todos eles são baseados no primeiro, que é o quê? Uma boa colonização das raízes por essas bactérias quando aplicadas no plantio daquela cultura, né? E aí a gente fez uma boa inoculação via TS ou via suco de plantio ali com o peregrino. Esse Bacillus subtilis e velezenses, eles vão se multiplicar formando um biofilme, né? Uma camada protetora ali ao redor da raiz, principalmente na ponta de raiz, que é a principal porta de entrada dos nematóides. Quando essas bactérias se acumulam ali, elas consomem os exudatos orgânicos, que são moléculas sinais que a planta libera no solo quando ela está se desenvolvendo, né? Então, o sistema radicular libera essas moléculas. Bacilos, eles consomem essas moléculas, são esses exudatos orgânicos, e eles acabam bloqueando esse sinal que atrai o nematóide até as raízes. Então, o nematóide eclode lá do ovo, nós chamamos de juvenil, J2, ele eclode do ovo lá no solo, mas ele não encontra a raiz da soja para poder se estabelecer e se alimentar. Então, ele morre de fome no meio do caminho, né? E isso, convenhamos, não é nada específico, né? Isso aí, na verdade, funciona para os nematóides em geral. Então, os bionematicidas, eles têm essa ação. E o peregrino, combinando essas duas cepas que nós desenvolvemos junto à Exalc, né? Ele traz realmente um espectro de ação muito interessante para nematóides. Ele é registrado hoje para 3 espécies de nematóides e ele pode ser aplicado em qualquer cultura onde esses nematóides ocorram, porque o biológico é assim, ele é registrado para o alvo, ele não é registrado para a cultura, né? Então nós vamos ter uso do peregrino aí na soja, no milho, no algodão, na cana-de-açúcar, em diversas culturas onde o nematóide ele é importante. Em arroz nós validamos aí para o meloidógeno graminícola, né? E aí a gente já verifica a eficiência do produto independente da cultura. Agora, a gente brinca às vezes aqui, né, que é um sistema inteligente de manejo, mas na verdade é realmente um sistema inteligente, porque o assunto é sério. Vocês têm um número de quanto o nematóide traz de prejuízo para a agricultura? Vocês já pensaram no número ou tem algum tipo de estimativa? Porque o problema que vem mais assim, me preocupa mais é quando o produtor não sabe que ele tem um problema e que ele está tendo um prejuízo ali que poderia ser mitigado, entendeu? Então, assim, vocês têm esse número? Perfeitamente, Cláudio. Hoje nós temos estudos aí mostrando que a cada 10 safras de soja, uma será perdida para o nematóide, né? Então, trazendo isso para termos percentuais, em média nós estamos falando aí de 10% de perdas aí no geral. Só que nós temos áreas muito atacadas, por exemplo, uma área mais arenosa, atacada por Pratylenchus braquiurus, com grandes reboleiras, essa área ela tem um potencial de perda muito maior do que 10%. Né? E nós temos outras áreas que os nematóides estão presentes, mas que às vezes são melhor manejadas e o produtor está conseguindo manter essas perdas abaixo de 5%. Então, a gente precisa trabalhar o manejo de forma preventiva para que a gente evite ou reduza essa média
de perder uma safra a cada 10 para os nematóides, né? E esse número ele é bastante significativo, porque, assim, convenhamos que 10% é um número muito significativo. E é o que a gente vê de ganho quando a gente usa soluções biológicas, Cláudio, muitas vezes fica nesse patamar dos 10%. Então, peraí, se eu estou produzindo mais 10%, 7%, quando eu estou colocando um bionematicida aqui no meu plantio, quer dizer que eu estou compensando aqueles 10% que os nematóides iriam me tomar ali, que está de média aí das perdas no Brasil, né? Então, não tem muito caminho para o produtor seguir, não. Todo o sistema integrado de manejo, com a adução de bionematicidas, né? E mais recentemente tem surgido produtos, Cláudio, que vão... porque até agora a gente tinha produtos para o manejo de nematóides que eles iam até o plantio, né? E depois que essa soja já nasceu, o cara às vezes não usou um biológico, né? Não usou lá o peregrino no plantio, e tem alguma solução? Sim, né? Aqui na linha da Kimberlite nós vemos soluções que são fisioativadores, que trabalham a fisiologia da planta de modo a desfavorecer a colonização de suas raízes pelos nematóides. Então, no estágio vegetativo da cultura, a gente já tem também solução para ser feita de maneira a ser aplicada em área total, pulverizando sobre as plantas. Então, esse é o sistema integrado de manejo como um todo. Boa escolha de culturas de entre-safra para reduzir nematóide, controle genético com uma boa escolha de cultivar a ser feito, né? Controle cultural ali e o controle biológico no plantio, além dos fisioativadores que agora começam a ser mais adotados para complementar esse manejo biológico do plantio. Olha, você está trazendo para mim, francamente, informações extremamente valiosas que eu acho que o produtor tem que ficar atento, né? 10% de perda eu considero, assim, muito grande. Eu considero muito grande. Se nós falarmos aí de uma produção de 123 milhões de toneladas de soja por safra, que sejam 100 milhões de toneladas, nós estamos falando de 10 milhões de toneladas de perda. É muita coisa. É muita coisa. Então, assim, a gente tem que buscar alternativas, principalmente alternativas biológicas, né? Já que a gente está falando de sustentabilidade, de produtos que agregam não só valor econômico, mas também produtos que são amigos do meio ambiente. Eu fico, assim, muito feliz em poder compartilhar com o meu público que existem soluções inteligentes, né? Que reduzem essa perda, equalizando, chegando a zero, né? Então, seria como se ele não tivesse perda alguma, né? Se eu estou perdendo 10, 100, com esse sistema integrado, eu vou produzir 10, 11 a mais. Então, ou seja, eu estou neutralizando essa perda, que eu acho extremamente valiosa essa solução. Então, eu queria primeiro dar parabéns para vocês por desenvolver um produto. Primeiro, biológico. Segundo, com tamanha eficiência, porque o assunto é sério. A gente, falando em eficiência, né, Cláudio? Assim, a gente já falou aqui o que é o peregrino, falamos um pouquinho do como ele funciona. O que o agricultor vai ver? Nós já até citamos, né? Ele vai ver um incremento de produtividade na ordem similar àquilo que ele poderia estar perdendo para o nematóide em média, que a gente tem estimado, né? Mas no visual, na lavoura, o agricultor vai ver uma lavoura mais uniforme, plantas mais um padrão de verde, né? Aquelas reboleiras que às vezes ele enfrentou quando ele não tratava com bionematicida, começam a subir, né? E isso vai acontecendo ao longo de alguns ciclos. Mas muitas vezes, já num primeiro ciclo de tratamento com biológicos, o produtor já vê na sua lavoura um aspecto completamente diferente e que acaba surpreendendo bastante, né? Então, existem muitas pessoas que ainda falam, o manejo biológico, ou o uso do biológico, daqui a alguns anos que a gente vai ver efeito. Depende do alvo que a gente quer ver o controle, né? Às vezes eu tenho soluções tão efetivas, e é o caso aqui dos nematóides, que eu consigo, às vezes, no primeiro ano, ter um impacto no manejo que dá para ser já visível a olho nu e nos números lá da produtividade que é colhida no final. E resultados mais imediatos, né? Aquela planta que você olha e ela parece saudável, ela está saudável, então é sinal de que o objetivo foi atingido, que a praga simplesmente não conseguiu trabalhar ali.
Isso é muito importante, isso é Exatamente, muito exatamente. inteligente, inclusive. A gente percebe, Cláudio, que a gente se preocupa muitas vezes com os fatores bióticos, né? Os nematóides são um deles, mas o maior causador de perdas de produtividade é a questão hídrica, né? Se Uhum, não chover, meu amigo, não tem muito o que fazer. sim. Mas especialmente relacionando isso com os nematóides, o que acontece? Que o produtor, às vezes, ele acha que nesse ano eu não tive problema com nematóide. É porque, às vezes, foi um ano que choveu melhor, a planta fez mais raiz, tinha água à vontade, e essa planta, ela fica melhor. Né? Você não vê as reboleiras de nematóides tão acentuadas, mas isso não quer dizer que no ano seguinte você não tem que manejar nematóides, porque aquela planta ela multiplicou muito o nematóide, ela só não sentiu tanto porque a distribuição hídrica foi muito boa. Né? Uhum. É o caso, por exemplo, das falhas que a gente vê em lavouras por nematóides, quando eu tenho solos mais arenosos, solos mais argilosos. Solos mais argilosos têm maior retenção de água, a planta às vezes não sente tanto quanto num solo arenoso, que às vezes pode ter um estresse hídrico por alguns dias, e aí você começa a notar as reboleiras dos nematóides muito mais pronunciadas. É isso aí. Wallace, eu queria agradecer muito a sua participação aqui hoje. Essas informações, pessoal, se você chegou até aqui nesse vídeo, é muito importante que você compartilhe aí com seus amigos produtores, compartilhe mesmo, porque são informações que vão trazer muitos ganhos para você, se você for um pouquinho inteligente e buscar soluções integradas de manejo. Olha, Aleph, muito obrigado e eu espero que você, quando tiver uma novidade, compartilhe com a gente aqui para a gente contar ao nosso ouvinte, ao nosso produtor que é inteligente e não vai deixar de usar essas soluções integradas de manejo. Obrigado, viu? Com certeza, Cláudio. Eu que agradeço a oportunidade e deixo aqui uma mensagem, né, para todos os ouvintes aí, que o nematóide ele tem manejo, sim. É um sistema integrado de manejo. Então, é um complexo aí de soluções para um problema que também é bastante complexo. Muito Tá bom. obrigado, Cláudio. E as soluções são mais simples que vocês imaginam. Gente, obrigado. Um bom final de semana para você, Aleph. Para você também. Um Um abraço. abraço.